Aleluia. Glória a Deus. Pode colocar, por favor, o estudo. Glória a Deus. Em busca de alívio. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Diálogo intrapessoal é imprescindível. Gente, o que quer dizer isso? Talvez seja a sua primeira vez que você está vindo aqui nesse culto, em que nós estamos abordando esse assunto. Então eu vou pedir que antes de começarmos, a gente faça mais uma oração. Feche seus olhos por um instante. E vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que fale ao nosso coração. Que a tua voz seja como a voz das muitas águas, bradando poderosamente em cada coração. Que a tua voz faça crescer a tua semente no cada coração. Que a tua voz arranque todo sentimento contrário ao teu Espírito Santo. Nós declaramos transformação, mudança, libertação e cura nesta noite. Em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém e amém. Então vamos lá, Salmo 42, versículo 11. Está ali para facilitar a sua vida. Nós colocamos ali, Salmo 42, 11. O que é que está escrito? Vocês podem ler? Vamos fazer o exame de vista. Está todo mundo conseguindo ler? Todo mundo consegue ler? Então faça uma leitura. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque... Aleluia! Ele é o meu Salvador. Alguém ia além do Senhor aí, não foi? Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Agora perceba uma coisa, o salmista está falando com quem? Ele está falando com quem? Com ele mesmo, com a alma dele, ou com ele mesmo. Essa é o diálogo intrapessoal. Esse é o diálogo intrapessoal. Você conversa com você mesmo? Levanta a sua mão. Você conversa? Quem conversa aqui consigo mesmo? Você precisa aprender a conversar com você. É uma das coisas que temos batido na tecla aqui na igreja, temos conversado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. A Bíblia nos ensina que nós precisamos conversar com a gente. Por que você está tão triste, ó minha alma? Quem já se sentiu tão triste? Alguém já se sentiu? Pastor, teve dia que eu me senti tão triste. Tão triste. Não é algo exclusivo seu esse sentimento. Há 3.000 anos atrás, o salmista estava desse jeito. Por quê? Porque os tempos mudam, mas o ser humano é o mesmo. Quem está escrevendo aí é o ser humano de 3.000 anos atrás. Para vocês terem ideia o que significa 3.000 anos, o Brasil só tem 525 anos, né? 525 anos o Brasil tem. Esse texto, 3.000 anos. E você encontra uma pessoa que está triste. Mas o que ele vai fazer nesse momento? Ele conversa e diz: por que você está abatido assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbado dentro de mim? Ponha a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Você já vai melhorando. Então você precisa conversar com você. Você precisa ter esse diálogo, você precisa se motivar, você precisa, ter esse diálogo onde você vai trazer a memória, como diz Lamentações 3:21. E eu coloquei a versão que eu aprendi no começo, Almeida, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória. O que ele está trazendo à memória aí? Põe a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvar Ele. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Ele está dizendo assim, você ainda vai louvar a Deus. Você não está triste assim? Você não está cabisbaixo? Você não está chorando? Mas levante-se, porque você ainda vai cantar o hino da vitória. Gente, isso aí não é coisa de igreja pentecostal, não. Meu irmão, levante-se, porque você vai cantar o hino da vitória. Eita glória! Isso é coisa da Bíblia. É a Bíblia dizendo: por que você está abatido? Por que você está assim? Levante-se, glorifique o Senhor, e você irá receber a tua vitória.
Você ainda irá louvar o nome do Senhor. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Deus. E nós precisamos disso, porque mais do que nunca nós estamos vivendo numa sociedade que está adoecendo, as pessoas estão adoecendo. Mais do que nunca as pessoas estão na base de remédio. E como mudaria se nós, ao invés de corrermos para as drogas, quando eu falo drogas, estou falando de remédios. Se ao invés de corrermos para as drogas, nós já aplicássemos o que a palavra de Deus está nos ensinando. Conversa com você e traga à memória aquilo que te dá esperança. Pastor, mas é que eu estou me vendo numa situação difícil. Lembra o que o Senhor está dizendo. Lembra o que Ele está dizendo. Ponha a sua esperança em... Onde é que você tem que colocar a esperança? Semana passada falamos sobre isso. O problema é que muita gente coloca a esperança na pessoa errada, no lugar errado. Tempo de política, por exemplo, as pessoas colocam a esperança onde? No político. No político que você apoiou. Que ele, quando ele for eleito, ele vai te dar aquela posição, aquele cargo, aquilo que você quer, isso e aquilo outro. Aí você fica todo alegre, porque você colocou sua esperança nele. Ele se elege e muda até o telefone para não falar com você. Eu não estou falando de um político específico não, viu gente? Estou falando de forma geral. Ele se elege e muda o telefone. E aí você entra em depressão, você vai para o teu quarto, você começa a chorar, você se desespera, porque você colocou a tua esperança na pessoa errada. Coloca a esperança em Deus, porque Deus nunca vai te decepcionar. E lembre-se, traga à memória o que pode te dar esperança. Vamos lá, próximo. Então, o estudo de hoje vai se basear nesse salmo aí, Salmo 27. O Senhor é aquele que faz o seu mundo colorido. Isso não é frase de poesia ou de música. Isso aí é o que a Bíblia está dizendo. Olha aí, o que diz o versículo 1? O Senhor é a minha, e a minha, de quem terei temor. O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo. E ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz. Eu pergunto a você, quando você está no escuro, você enxerga cores? O que faz com que você enxergue as cores? A luz. Quem é a luz? Quem é que faz seu mundo colorido? Deus. Sem Deus, você começa a ver tudo em trevas. Você não vê mais colorido. Você já sentiu, você já teve essa sensação? Pastor, eu não consigo mais ver o mundo colorido. Eu não consigo mais ver a beleza das flores. Eu não consigo mais ver a beleza em casa. Eu não consigo mais ver nada diferente. As coisas estão sem brilho, sem cor. E quando é que isso acontece? Quando está no escuro. Mas o Senhor está dizendo na palavra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Se o Senhor está comigo, eu vou ter medo de quem? Eu creio que foi essa a razão que fez com que Davi enfrentasse Golias. Davi enfrentou Golias porque ele sabia que Deus estava com ele. Pastor, como assim? A Bíblia não diz, Deus, como é que é isso? Davi, ele faz uma declaração, ele diz assim, Davi diz assim, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? O que ele estava dizendo? Quando Davi chama Golias de incircunciso filisteu, ele estava dizendo assim, ele não tem aliança como eu tenho aliança. Eu sou circuncidado, Golias não é circuncidado. Eu tenho aliança com Deus, ele não tem aliança com Deus. Deus está comigo e eu não vou temê-lo. Amém? Você compreendeu? Quando você sabe que Deus está com você, o medo vai embora. Você já teve filho pequeno dizendo assim, estou com medo de entrar no quarto. E você diz, deixa, eu entro com você. Aí ele diz, então me dê a mão. Aí você dá a mão a ele e ele consegue entrar. Por que ele entra? Porque ele sabe que você está com ele. Se você tiver convicção de que Deus está com você, o medo tem que ir embora.
Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Qual a razão de eu não temer? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Você quer fazer a prova dos 9, se você está crendo mesmo que Deus está com você? Você está temendo? Você está com medo? Você está esquecendo que o Senhor está com você. Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Isso é declaração de fé. Quando eles vierem para mim fazer o mal, eles é que vão tropeçar e eles é quem vão cair. Porque o Senhor está comigo. O Senhor é minha luz. Amém? De quem eu vou ter medo? Que declaração forte. Quando eu começo a crer nessas coisas, quando eu começo a absorver isso, queridos, não é apenas um jargão religioso. Tem muita gente que fala essas coisas, mas elas falam como jargão religioso, como uma frase solta. Não tem raiz, não tem profundidade. Você precisa meditar nessas coisas de tal forma que isso se torne verdade dentro do seu coração. Não apenas verdade na sua boca, mas verdade dentro de você, verdade do seu coração. A Bíblia diz: se com a boca confessares e em teu coração creres. O que você precisa então? Confessar com a boca e crer no coração. Não é apenas uma confissão de boca, é confessar com a boca e crer no coração. Amém? Não é, tem gente que fica ali, né, no desespero: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio. Não está crendo não, está desesperada a pessoa. Ela não está crendo. Ela apenas está fazendo uma confissão religiosa. Mas você precisa ir trabalhando isso na sua vida. Você precisa ir trabalhando, meditando, buscando o Senhor em oração, na leitura da palavra, até que você realmente creia nisso. Pode passar. Fé precisa ser verbalizada. Acabei de dizer isso. 2 Coríntios 4,13. Deixei um trabalhinho para vocês aí. 2 Coríntios 4,13. Por favor, abram. 2 Coríntios 4,13. Está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso... Por que você fala? Hein, Vitória? Por que você fala? Porque você crê. Você fala aquilo que você crê. Por exemplo, mulher decepcionada. Mulher decepcionada, o que ela fala assim: todo homem não presta. Ela está falando o que ela está crendo, o que ela está sentindo. A Bíblia diz que nós temos o espírito de fé, eu criei e por isso falei. Então, a sua fé precisa ser verbalizada. Você precisa começar a falar aquilo que você crê. Pode voltar para o estudo. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Olha, ainda vem um exército contra você. Pastor, não tem isso na Bíblia. É só esse salmista doido, pastor, que está dizendo uma coisa dessa. Não. Você lembra quando o exército veio contra o profeta? Lembra disso? Alguém lembra? Um exército contra um profeta. O profeta ficou desesperado? Não. Eliseu ficou desesperado? Não. Por quê? Ele sabia que maior era o número dos que estavam com ele do que o exército inimigo que estava cercando a casa dele. Essa confiança em Deus faz com que mesmo quando o mar esteja revolto, mesmo quando os problemas se levantam, você permanece sem temer. E como nós precisamos disso? Porque todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por dificuldade. Você já teve a impressão de que às vezes a vida parece uma novela mexicana? Você já teve a impressão? Pastor, parece que está tudo bem, aí aconteceu um problema. Aí quando pensa que não, há outro problema. Você já teve essa impressão? Né? Aconteceu isso, aí aconteceu outra coisa, depois acontece outra coisa. E que enxurrada de coisas são essas? Que reviravoltas são essas que vão acontecendo?
É por isso que nós precisamos crer. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu. Pronto, pastor, a solução então é morar na igreja. Seu marido ou seu pai ou alguém já disse assim: vá morar na igreja. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? Já? Vá morar na igreja. O salmista disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não está falando de um lugar físico. Não dá para fazer cabanas aqui para vocês morar aqui. Mas o que ele está falando? Ele está falando de você habitar na casa de Deus todos os dias. Ele está falando de uma posição em Deus, de você estar em Deus, de você estar na casa do Senhor todos os dias. E quando, pastor, como é que eu sei que eu estou na casa do Senhor? Sabe como é que você sabe, Lucas? Porque você contempla a beleza do Senhor. Você contempla a beleza dele, você contempla a glória, você contempla a majestade. Quando nós não estamos na casa, a pessoa olha assim e diz: ai meu Deus, o diabo está tomando conta de tudo. Ai meu Deus do céu. Sabe? Você olha assim e diz: pastor, o mundo está terrível. E vem a angústia, vem a palpitação no coração, começa a taquicardia, vem a ansiedade, você começa a roer unha. Por que você está roendo unha? Por que você está ansioso? Por que essa taquicardia? Por que você está tão nervoso? Quem você está contemplando? Quem você está contemplando? Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Eu quero contemplar a bondade de Deus. Gente, eu não quero só cantar: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos. Quem acha esse hino lindo? Eu contei hoje na live, alguém disse assim: pastor, esse hino é lindo. Eu não quero só cantar um hino lindo, eu quero viver esse hino. Querido, se você é religioso, você apenas acha o hino lindo e é bonito. Mas se você quer mais de Deus, se você diz assim: eu quero viver esse hino, eu quero habitar na casa do Senhor, eu quero contemplar a bondade do Senhor, saber que Ele é bom, e Ele cuida de mim, e o Senhor é bom, eu quero estar nesse lugar, amém? Todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar o quê? Orientação. A gente precisa buscar a orientação de Deus. Deus, me orienta aqui. Você sabia disso? Busca orientação. O J Neto tem uma música que diz assim, o pessoal sabe, o Elias sabe aquela música. É essa aí, Elias, você pensou. Não tente sozinho. Como é que diz? Olha, a turma aqui sabe. Vocês estão entendendo? Não tente sozinho, você não vai conseguir. Então, não dá, não tenta sozinho não, você vai quebrar a cara, busque a orientação de Deus. Nós estamos vendo Provérbios, estamos vendo família, casamento dentro de Provérbios. Se tem uma coisa que Deus está falando muito com a gente é: busca sabedoria de Deus. Busca sabedoria. Liderar uma casa, trabalhar uma casa, transformar a casa num pedaço do céu, nós precisamos de sabedoria. Precisamos buscar orientação do Senhor. Então busca orientação. Se você buscar orientação do Senhor, você não vai quebrar tanto a cara. E não vai ficar chorando nos cantos. Amém? Pode passar. Agradeça pela proteção. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam.
Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvor e louvarei ao Senhor. Ele está dizendo, eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer ao Senhor por sua proteção. Tu começa a agradecer. Começa a agradecer ao Senhor. Sabe? Quando você começa a fazer isso, quando você começa a declarar ao Senhor, começa a agradecer ao Senhor, você começa a dizer ao Senhor, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem prosperado a minha casa. Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem abençoado a minha casa. Senhor, eu te louvo, Senhor. Sabe, você começa a atrair as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar. Você começa a atrair aquilo que Deus tem para a sua casa, para o seu lar. Quando você se enche de gratidão, porque a gratidão atrai a bênção de Deus. Já por outro lado, reclamação, murmuração, atrai maldição. Reclamação e murmuração é como você pegar e jogar lixo na sua vida, lixo na sua casa. E quem joga lixo na casa, quem joga lixo na vida, está atraindo moscas, baratas, ratos, e ratos trazem o quê? Cobras. Onde tem rato, as cobras chegam também. Vocês estão entendendo? Então, irmão, em nome de Jesus, começa a agradecer ao Senhor, começa a louvar o Senhor, começa a exaltar o Senhor por aquilo que você já tem, por aquilo que já tem te dado. Pastor, mas eu não tenho ainda. Então começa a agradecer. Nós falamos ontem lá do 13, que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus de milagres, mas Deus chama você primeiro para crer, para depois você ver. Diga para o seu vizinho, você é crente, tem que crer primeiro, para depois ver. Você entendeu isso? Quando Abraão não era pai, Deus disse, vou mudar teu nome, agora você vai ser chamado pai de multidões. Mas Deus, eu não tenho nenhum filho, não tem problema, você não tem nenhum filho ainda, mas você já vai viver como um pai de multidões. Você já vai ser chamado como pai de multidões, amém? E Abraão diz, tudo bem, Deus, eu recebo. E aí ele mudou, foi lá no cartório e diz, muda meu nome. O seu Abrão, como é teu nome? O senhor quer mudar o nome para quê? Coloca pai de multidões. Mas seu Abrão, pai de multidões, o senhor não tem filhos? Não tem problema, Deus me chamou primeiro para crer, para depois ver. Então você precisa, em nome de Jesus, começar a crer primeiro, para depois ver. E comece a agradecer por aquilo que você ainda não recebeu, mas você já tem. Amém? Aleluia! Agradeça, pode passar. Aprenda a clamar. Gente, tem gente que não sabe nem clamar. Tem gente que se cair no buraco, um buraco fundo, sabe? Vocês conhecem aquele poemazinho que se aprende na escola? Buraco é fundo e acabou-se o mundo. Alguém aprendeu na escola esse negócio? Gente, isso aí os professores fazem lavagem cerebral, porque eu não sei quantos anos atrás eu aprendi isso, até hoje eu lembro. É lavagem cerebral esse negócio. Mas aí a pessoa cai no buraco fundo, e a pessoa está lá, socorro, socorro, tem alguém aí? Socorro. Não é assim não. Gente, o que é clamar? Clamar é socorro! Socorro! Agora tem gente que socorro, 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 socorro. Aleluia. Tira esses meninos daí. Não, olha para cá. Estou brincando. O Cleber está tomando conta ali deles ali. Cleber, toma conta desses meninos aí, Cleber, por favor. Obrigado. Obrigado, Cleber. Então, aprenda a clamar, gente. Tá certo? Aprenda a clamar. Ouve a minha voz quando clamo. Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Querido, está apertando, o sapato está apertado, está doendo, o que você tem que fazer?
Deus está dizendo clame. Pastor, mas Deus é surdo? Deus é surdo? E por que Ele manda clamar? E por que Deus manda clamar se Ele não é surdo? Mas Ele manda clamar. Gente, quando você clama, você está colocando todo o seu ser. Entendeu? Quando você clama, você está colocando todo o seu ser. Ele está dizendo, me busca por inteiro. Tem gente que clama assim, Deus, Senhor, me socorre. Mas na cabeça está mais ou menos assim, bem, socorre se quiser, se não quiser, tudo bem, não socorre não. Mas quando você diz assim, Deus, socorro, Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. Vocês perceberam a diferença? Deu para perceber a diferença da pessoa que está lá? Deus. Imagina só que é teu pai e tua mãe que está lá no UTI, aí você pede para o irmão orar, irmão, faz um clamor aí a Deus. Aí o irmão diz, Senhor, toma a vida dele nas tuas mãos, faz a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pediu para fazer um clamor pela vida do teu pai. O irmão pega e diz assim, Senhor, toma nas tuas mãos. Ele não fez um clamor, ele não clamou. Se fosse a mãe dele, ele orava diferente, não é? Sim ou não? Orava ou não? Deus está dizendo, clama, porque quando você clama, você coloca todo o seu ser. Aprenda a clamar e veja Deus operando milagres, porque a Bíblia diz, todo o que clamar será salvo. Todo o que clamar será salvo, amém? Você crê nisso? A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Eita, aí o crente gosta. O Senhor diz assim, busca a minha face. Pastor, mas Deus não está em todo lugar. Tá, mas Ele se revela no lugar secreto. Escuta, Deus está em todo lugar, mas Ele se revela no lugar secreto. É por isso que Jesus diz assim, quando você orar, entra no teu quarto, teu pai que te vê aonde? No secreto, Ele vai te recompensar. Aleluia, aleluia. Pastor, faz tempo que eu não busco a Deus no secreto, faz tempo que eu não busco a Deus. Então busca o Senhor, clame a Ele. Não se conforme com a situação. Gente, tem crente que se conforma com a situação, chega a dar raiva desses crentes. O diabo está lá pisando, a situação está terrível, e a pessoa está lá, não clama, não busca a face do Senhor, não faz nada. Querido, busca com intensidade, com força. Aleluia. E quando for pedir, peça como quem pede para Deus. Amém? Pode passar. Esteja ciente do amor de Deus. Não escondas de mim a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador, não me desampare, não me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Aleluia, dê uma salva de palmas para o Senhor. Pastor, eu sou traumatizado porque meu pai e minha mãe me deixou. O Senhor está dizendo, olha, teu pai e tua mãe podem te deixar, mas eu vou te acolher. Eu vou tomar você. Pastor, mas amor de mãe é lindo, é verdade? Amor de pai é lindo, é verdade? Mas pai e mãe podem abandonar o filho. Mas Deus não te abandona. Deus não te abandona. É triste, mas existem casos em que o pai, a mãe, os pais abandonam o filho. Mas o Senhor está dizendo, ainda que eles façam isso, eu vou acolher você. Aleluia. Sabe o que está dizendo? O Senhor está dizendo assim, eu te amo mais do que tua mãe te ama, eu te amo mais do que teu pai te ama, eu amo você muito mais. Então nós precisamos estar conscientes disso. Muitos dos problemas que nós temos é porque nós não entendemos que Deus nos ama. A gente fica tirando aquelas florzinhas. Você já brincou na escola daquele negócio? Vanessa já brincou, né? Como é que é? Bem me quer? Bem me quer, mal me quer.
Gente, para com isso. Gente, Deus te quer. Diga para o seu vizinho, Deus te quer. Amém? Então eu preciso estar consciente. Sabe por que eu preciso estar consciente? Porque às vezes o problema vem tão grande, vem enorme, que o diabo vai chegar no seu ouvido e vai dizer assim: Deus te abandonou. O que a gente faz com uma pessoa que imagina que foi abandonado? Pastor, eu perdi a família, perdi a esposa, minha esposa me abandonou, meus filhos me abandonaram, perdi o emprego, eu estou num buraco, e agora o que eu faço da minha vida? Será que eu vou desistir da vida? Porque todo mundo me abandonou. Nessa hora você tem que dizer, ainda que todos tenham me abandonado, o Senhor está dizendo, eu não vou te abandonar. Clama a mim na tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor disse, se você clamar na tua angústia, eu vou te livrar e você irá glorificar o meu nome. Amém? Pode passar. Ande no caminho. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Agora preste atenção. O Senhor está dizendo assim, que existe um caminho, e Ele está dizendo, anda por esse caminho. Diga, caminho. Querido, não pega atalho. O diabo sempre vai dizer para você, ó, tem um atalho ali. Tem um atalho, é mais curto. Jesus não disse, eu sou o atalho. Ele disse, eu sou o caminho. Jesus não é atalho, Ele é caminho. Então Ele está dizendo para a gente, anda nele. Anda no Senhor, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Como é que eu não vou ser entregue nas mãos do inimigo? Quando eu estou andando no caminho. Agora, se eu saio do caminho, eu estou sujeito a assaltantes, eu estou sujeito a pessoas más, eu estou sujeito à violência. É por isso que ele diz, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduza-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Amanhã, quando você acordar, peça para o Senhor, Senhor, me conduza por uma vereda segura. Você pode orar isso. Você pode orar e pedir para o Senhor, Senhor, me conduza por uma vereda segura. Ensina-me o teu caminho, conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Quantos de vocês sabem que vocês têm inimigos? Eu não estou falando, Luciano, da sua sogra. Eu não estou falando da sogra. Eu estou falando de espíritos malignos que são inimigos. Inimigos. E a Bíblia diz, Senhor, me ensina, eu quero andar um caminho seguro por causa dos meus inimigos. A Bíblia diz que o diabo anda o quê? Ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Pode passar. Você verá a bondade do Senhor. Versículo 13 e 14 dizem assim, apesar disso, esta certeza eu tenho. Qual é a certeza que eu tenho? Gente, qual é a certeza que eu tenho? Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Você pode ler comigo e dizer assim, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Amém? Levanta a sua mão assim, vai. Diga assim, essa certeza eu tenho. Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Aleluia. Você verá a bondade do Senhor. Aleluia. E olha como ele termina, versículo 14. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Fica em pé, por favor, para você ler esse versículo. Espera no Senhor. Se você pode, vai na pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhada nele e diga assim, ó, seja forte, coragem, espera no Senhor. Vai do outro lado, diga para ele, seja forte, coragem,
Você percebeu que depois de tudo que foi dito, ele chega e diz assim, ó, seja forte, coragem. Ele está dizendo assim, ó, na linguagem Sid Clay Vieira corrigida, ele está dizendo, ó, seja macho, tenha coragem, ou seja, mulher fêmea, tenha coragem. Amém? Por que ele está dizendo? Porque, querido, a vida, ela tem as suas lutas, ela tem as suas dificuldades, mas o Senhor diz, você viverá e você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você viverá e você verá. Ele está dizendo, seja forte. Sabe por quê? São os fortes que conquistam o reino. São os valentes que conquistam o reino. Jesus disse que quando o valente guarda a sua casa, outro mais valente vai lá e toma o que ele está segurando. Tem muita coisa que o diabo está retendo. O que você precisa fazer? Você precisa ser mais valente. É por isso que o Senhor está dizendo assim, seja forte, coragem, espera no Senhor. Confia nele. Isso vai passar. Essa situação, essa dificuldade. Eu quero que você curva a sua cabeça por um momento. Eu não sei se é você que precisa receber essa palavra, ou se é alguém que você conhece, que você precisa compartilhar essa palavra. Nós estamos no Setembro Amarelo. Quantas pessoas, porque não têm essa esperança, elas pensam que a solução é simplesmente desistir da própria vida, porque elas não conhecem um Deus que ouve o clamor. Elas não conhecem um Deus que ama mais do que pai, mais do que mãe. Um Deus que se revela de uma forma poderosa. Algumas pessoas até dizem assim, não, mas eu creio em Deus, mas essas verdades não entraram no coração delas ainda. E o Senhor está dizendo, está falando conosco. Está falando conosco. Você viverá e verá a bondade do Senhor. Não tema. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao Senhor.